Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos no momento de avisos e felizes por estarmos diante do Senhor por mais um culto da noite, né? Que o Senhor, Ele nos prepare, abra nossos corações e nossas vidas para que estejamos flutuando aí nesse momento. Trago como principal aviso o tema de missões, né? Pela vida em Jesus eu coopero. E nós estejamos orando, irmãos, por toda essa campanha de missões estaduais. No mês de agosto nós teremos aí a participação dos adolescentes e dos jovens, né? A primeira quinzena dos adolescentes, logo em seguida a quinzena da juventude. Estejamos orando por todos esses trabalhos e como último aviso quero trazer aos irmãos que estejam procurando a Secretaria da Igreja para a atualização dos seus dados junto com a irmã Betânia. Que Deus continue nos abençoando. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Amados e queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso culto da noite, ao nosso culto ao nosso Senhor Jesus. E agora vamos ficar em sentido de oração para escutarmos a chamada adoração. Diante dele a queixar-me.
diante dele a queixar meu expor, diante dele exponho a minha aflição. Amados irmãos, façamos agora a leitura bíblica que encontra-se em Salmos 108, 1 e 5 e o 150, o versículo 6. Leiamos. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. Irmãos, vamos orar. Baixe sua cabeça. Senhor Deus e Senhor nosso Pai, agradecemos e estamos, ó Senhor, porque teu nome é exaltado em toda a terra. Glorificado seja o teu nome, Pai, porque tu é um Deus, ó Senhor, poderoso, um Deus que escuta as nossas orações, um Deus que está sempre presente, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação. Continua conosco, Senhor, recebe esse culto que a Ti prestamos, e assim nós Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo, 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 poderoso, querei que há de vir. Deus, a glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, querei que há de vir. Deus, a glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és santo. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, 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 poderoso, querei que há de vir. Deus, a glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, querei que há de vir. Deus, a glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, a honra, a glória pertencem a ti, e o poder e o saber são teus. E o poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer
graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo é teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Tu és santo, tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno de adoração, de adoração. Eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço para sempre. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno de adoração, de adoração. Eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço para sempre. Para sempre te amarei, te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. No mais alto monte, ao mais profundo mar, suas criações revelam quão grande tu és. Há perfumes e flores em todo lugar,
estamos e a ti declaramos em uma só voz. Indescritível, verdadeiro, firmasse as estrelas do céu, pelo nome as conheces. Maravilhoso tu és, poderoso, imutável. Todos nos ajoelhamos e a ti declaramos. Maravilhoso tu és. Quem comanda os relâmpagos e os trovões, e dá ordem às chuvas e sobre as nações. Quem criou o sol e a fonte da luz, fez o dia e a noite, fez o dia e a noite, e a tudo contos. Incomparável, incomparável, indescritível, verdadeiro, firmasse as estrelas do céu, pelo nome as conhece. Maravilhoso tu és, poderoso, imutável. Todos nos ajoelhamos e a ti declaramos. Maravilhoso tu és, poderoso, poderoso, imutável. Sabes que sou pecador, mesmo assim me amas. Maravilhoso tu indescritível, indescritível, verdadeiro, firmasse as estrelas do céu, pelo nome as conheces. Maravilhoso tu és, poderoso, imutável. Todos nos ajoelhamos e a ti declaramos. Maravilhoso tu és, poderoso, imutável. Sabes que sou pecador, mesmo assim me amas. Maravilhoso tu és, maravilhoso tu és, maravilhoso tu Façamos agora, meus amados irmãos, o recitativo bíblico que está em 2 Crônicas 29 e 31, que diz: Agora que vós consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas em ação de graças à casa do Senhor. Amém. Irmãos, o momento de dedicação de vidas e bens é um momento muito oportuno na nossa igreja. Através dos anos a igreja tem feito isto diante de Deus, certo? E nós vamos fazer nesta hora. Nós sabemos de muitas dificuldades materiais e às vezes espirituais, mas também dificuldades materiais, a mesa da nossa casa, a manutenção dela, a provisão do Senhor. Nós sabemos a provisão do Senhor para a casa do Senhor.
Enfim, nós somos do Senhor, dependemos dele. Por isso que nós oramos, nós pedimos ao Senhor, nós colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor. Não é? Nós vamos fazer isso mais uma vez. Pai, dedicamos a tua vida e reiteramos a dedicação que temos feito, Senhor. Senhor, pertencemos ao Senhor, somos propriedade do Senhor. Cuida de nós, cuida de cada um que crê no Senhor. Te peço nessa hora, Senhor, por cada casa, pelo sustento de cada mesa, pelo trabalho de cada um. Ó Senhor, pela recuperação da saúde de cada um dos teus servos. Pai, dedicamos inicialmente a nossa vida ao Senhor, a vida de cada um neste momento. Supre as nossas necessidades, nós queremos te servir sempre da melhor forma. Pai, nos ajuda para que possamos estar juntos, Senhor, servindo na tua casa e também sustentando o trabalho, a obra missionária. Temos, Senhor, um desafio missionário e nós te pedimos também pela oferta missionária que será encaminhada ao campo de missões estaduais. Pernambuco para Cristo, nós com Jesus, nós queremos ajudar, nós vamos ajudar, nós estamos ajudando e ajudaremos. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, façamos agora a leitura bíblica que encontra-se em Salmos 88, 1 e 2. Leiamos. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sob o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
Olá, meus amados irmãos, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. Desde já também agradecer aos nossos pastores, aos líderes da nossa igreja pela confiança e pela oportunidade. É um privilégio para qualquer um estar transmitindo a palavra do Senhor. Então, irmãos, nós queremos dar continuidade à série de mensagens que temos pregado no livro de Atos, mostrando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo através da vida de Paulo, um dos maiores missionários da história da nossa igreja. Os irmãos estão podendo acompanhar essas séries de mensagens, como o Evangelho ele é capaz, de trazer desdobramentos tão maravilhosos na nossa vida. E que como nós, e também com o exemplo da vida de Paulo, nós vamos ver que Deus ele usa as nossas vidas para sermos instrumento de propagação do Evangelho. Essa, na verdade, é a mensagem central do livro de Atos. O crescimento da palavra. A todo momento, e várias referências do livro de Atos, nós vamos ver que Lucas coloca isso para nós, demonstrando que a todo momento a palavra do Senhor crescia e se espalhava. E cada vez mais pessoas de outros lugares e de outras nações estavam começando a ser alcançados pela palavra de Deus. E isso é tão maravilhoso que se sobrecai a nós também. E nós devemos ser sempre alegres por também termos sido alcançados pelo Evangelho de Cristo. Então hoje nós vamos dar continuidade. No nosso último encontro nós estivemos estudando o final do capítulo 13, ali Paulo e Barnabé, continuando a mensagem do Evangelho ali na Antioquia da Pisídia. E nós vimos ali que através da pregação do Evangelho, muitas vezes vai trazer dois sentimentos, de rejeição e de aceitação. E nós vimos ali que mesmo em meio a tantas dificuldades que muitas vezes nós passamos por pregarmos a palavra, nós devemos sempre nos mantermos fiéis e sabendo que não é pelo nosso argumento, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso jeito que muitas vezes nós vamos fazer com que uma pessoa ela se achegue a Cristo, mas é única e exclusivamente pela pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, antes de nós entrarmos hoje no capítulo 14, agora, após eles saírem daquela região, Paulo e Barnabé, agora eles chegaram em uma outra região, em Cônio. Historiadores acreditam que essa cidade ficava aproximadamente 140 quilômetros ali distante da Antioquia da Pisídia. E eu muitas vezes me pergunto, e também o irmão pode se perguntar, como esses irmãos aqui nesse período, eles andavam e percorriam vários lugares e muitas vezes regiões tão distantes. E nem por isso esses irmãos reclamavam, mas pelo contrário, a cada cidade e a cada localidade que eles chegavam, eles sentiam mais alegria por estarem compartilhando do Evangelho de Cristo. E só uma observação muito importante antes de nós iniciarmos esse texto. É sempre muito importante nós sabermos, meus irmãos, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo agora, muitas vezes vemos várias denominações diferentes, vários pregadores diferentes, mas sempre nós devemos nos manter fiéis à pregação genuína do Evangelho. Eu digo isso porque muitas vezes pela nossa condição pecaminosa, muitas vezes nós queremos abrilhantar os nossos argumentos e muitas vezes colocar coisas na palavra do Senhor que muitas vezes não é isso que a Bíblia nos ensina. Com isso, muitas vezes no desejo de nós atrairmos seguidores, atrairmos pessoas, mas o grande desafio para um fiel servo do Senhor é pregar o Evangelho de maneira genuína, independentemente se os seus ouvintes irão receber ou não. Eu digo isso porque nesse texto que nós vamos ver justamente os desdobramentos ali da palavra de Deus na cidade de Icônio e logo depois também em Listra. Nós vamos ver duas situações nesse texto que se encontra em Atos, no capítulo 14, e nós vamos ler juntos do verso 1 até o verso 18, que é o texto que nós vamos estar trabalhando
nessa noite. E eu queria também que você mantesse sua Bíblia aberta para que nós possamos acompanhar o texto e ver também aquilo que a palavra do Senhor quer nos transmitir nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Em Icônio entraram na sinagoga dos judeus, como costumavam fazer, e falaram de tal modo que uma grande multidão creu tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus descrentes acirraram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. Entretanto, eles se demoravam ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. E o povo da cidade se dividiu. Uns ficaram de lado dos judeus e outros dos apóstolos. E tanto os gentios como os judeus, juntamente com suas autoridades, tramaram atacá-los e apedrejá-los. Ao saberem disso, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia e região vizinha, e ali pregaram o evangelho. Em Listra encontrava-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijados de nascença, e que nunca havia andado. E ouviu Paulo falar. E Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te e fica em pé. Ele então deu um salto e começou a andar. Vendo o que Paulo fizera, as multidões começaram a gritar em língua licaônia: os deuses desceram até nós em forma de homens. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, pois era ele quem dirigia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava de frente para a cidade, trouxe para as portas coroas de flores e juntamente com as multidões queria oferecer-lhes sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas roupas e puseram-se no meio da multidão gritando: homens, por que estás fazendo isso? Nós também somos homens, da mesma natureza que a vossa. E vos anunciamos o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos volteis para Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Nos tempos passados ele permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria. E dizendo isso, foi-lhes difícil impedir as multidões de oferecerem sacrifícios. Vamos orar nesse momento para que o Senhor possa falar ao nosso coração? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos de compartilhar a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe da nossa limitação. O Senhor sabe como nós precisamos da Tua graça e do Teu amor. Eu te peço, Senhor, que essa palavra possa falar aos nossos corações e que o Senhor possa ser exaltado e sempre glorificado através das nossas vidas. Abençoa também a nossa igreja, os nossos pastores, que o Senhor também possa estar cuidando da vida deles. E que o Senhor possa nos ajudar nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos vivido no período de missões nesse mês de julho, missões estaduais. Nós devemos a todo momento estarmos orando pelos missionários, aqueles irmãos que têm levado a palavra. E que exemplo maior nós não poderíamos pegar de missões como o exemplo desses homens, como Paulo e Barnabé. A todo momento eles estavam em cidades e cidades, como eu já falei anteriormente, pregando o evangelho, cumprindo o ID do Senhor, para que mais pessoas pudessem ser alcançadas pela graça do Senhor, pelo evangelho de Cristo. Então, nesses primeiros versos, do verso 1 até o verso 7, nós vamos ver ali os desdobramentos da pregação do evangelho ali em Icônio. E aí o verso 1, ele vai trazer uma abordagem muito importante para a gente. O texto vai começar assim: em Icônio entraram na sinagoga dos judeus. Isso aqui é importante a gente notar, porque qual é o primeiro lugar onde Paulo e Barnabé eles vão chegar para pregar o evangelho? Na sinagoga. A mesma coisa que ele faz nos versos 13 e 14 do capítulo 13, quando nós vimos ali eles na região da Antioquia da Pisídia.
Aonde eles chegaram para pregar o evangelho primeiramente? Na sinagoga dos judeus. Cumprindo, claro, a recomendação do Senhor. Primeiro o judeu, depois o grego. No sentido de, sim, localidade, mas também de alcançar primeiramente o seu povo, para que do seu povo outras nações também pudessem ser alcançadas pelo evangelho. E o primeiro lugar que eles chegam é na sinagoga dos judeus. E o texto do verso 1 vai trazer duas palavras muito interessantes para a gente. Primeiro é, como costumavam fazer e falaram de tal modo. O costumavam fazer aqui dá justamente essa demonstração para a gente que Paulo e Barnabé, eles viviam a pregar o evangelho. E o tal maneira também aqui, do original, a gente poderia trazer no sentido de fidelidade. Então eles viviam a pregar o evangelho, mas eles não faziam isso de qualquer maneira. Eles faziam de maneira fiel. Paulo e Barnabé sabiam de um compromisso, de que não era qualquer mensagem a que eles estavam transmitindo, mas era a mensagem do próprio Cristo. E o que é que acontece no desdobramento dessa mensagem? Uma grande multidão creu, tanto de judeus como de gregos. Então vários são alcançados ali naquela mensagem. Vários são alcançados através daquela pregação. E, de maneira maravilhosa, nós vimos ali que, através daquela pregação, através daquele ensino, através daquela oportunidade que eles têm de estar ali naquele local, naquela sinagoga dos judeus, transmitindo a palavra do Senhor, vários são alcançados pelo Evangelho. Que coisa maravilhosa. E o verso 2 vai demonstrar também que, como nós vimos no último texto, a pregação do Evangelho, sim, muitas vezes ela vai provocar reações contrárias de alguns. Então nós vamos ver que no verso 2, mas os judeus descrentes, aqui a palavra do original é desobedientes. Então, mas os judeus que eram desobedientes à mensagem, eles acirraram os ânimos dos judeus e os irritaram contra os irmãos. Entretanto, veja, mesmo em meio a todas aquelas desavenças por parte de alguns judeus, mesmo em meio a todos esses transtornos, eles continuavam a espalhar o evangelho. O verso 3 vai mostrar isso para nós. Entretanto, eles se demoraram ali por muito tempo. Fazendo o quê? Falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. Sim, era necessário que através dos apóstolos fossem feitos sinais e feitos extraordinários para atestar justamente a mensagem de Cristo, que a mensagem que eles estavam trazendo era a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai fazer também essa menção em 2 Coríntios, você pode abrir sua Bíblia, em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 12, quando Paulo ali está defendendo o seu ministério, fazendo uma defesa do seu ministério, ele vai dizer assim: de fato, as características de um apóstolo foram manifestadas entre vós, com grande perseverança, por meio de sinais, feitos extraordinários e milagres. Paulo estava dizendo isso justamente porque isso era uma atestação de que, de fato, eles estavam trazendo a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Era necessário, então, que por meio dele se fizessem esses feitos extraordinários e milagres, para atestar que, de fato, eles estavam trazendo a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda assim, o que é que acontece? Vejam o verso 4 e 5. E o povo da cidade se dividiu. Uns ficaram de lado dos judeus e outros dos apóstolos. E tanto gentios como judeus, juntamente
com suas autoridades, tramaram atacá-los e apedrejá-los. O Evangelho, ele põe luz nas trevas. Em algum momento, irmãos, sim, haverá divisão. No sentido de que muitos vão entender a mensagem do Evangelho e serão alcançados pelo Evangelho. Mas outros ainda não vão querer enxergar a verdade. Isso acontece, por exemplo, na nossa casa. Quando muitas vezes alguém entrega a sua vida a Cristo e muitas vezes você passa por períodos de perseguição em sua casa. Porque você está confiante no Senhor. E muitos da sua casa são contra você. Mas sabe que eles não estão indo de encontro porque é você. Mas é porque você entendeu a mensagem do Evangelho e você agora está servindo a Cristo. Sim, em algum momento desse vai acontecer essas divisões. O Evangelho, ele pode provocar essas divisões. Mas nós, como servos do Senhor, nós devemos ter em mente o nosso papel de, ainda que existam essas dificuldades e esses momentos, nós devemos sempre continuar pregando o Evangelho. Isso também serve para você que é discipulador, você que é professor de escola bíblica, você que é pregador, você que é pastor e está escutando essa mensagem. Em muitos momentos nós nos sentimos tristes por muitas vezes nós estarmos aconselhando alguém, ensinando algo a alguém, demonstrando através da palavra de Deus que muitas vezes nós temos tido práticas pecaminosas, mas muitas vezes nós não queremos escutar. E isso muitas vezes, para aqueles que estão ensinando, pregando, gera um sentimento de: poxa, mas eu achava que se eu falasse isso, ela iria mudar. Professores, pregadores, discipuladores, não é o nosso argumento que ganhará alguém, mas é Cristo que transforma os corações através da mensagem do Evangelho. É Cristo que muda os nossos corações. Nós não sabemos quem serão aqueles que escutarão a mensagem, se arrependerão dos seus pecados, se achegarão a Cristo. O nosso papel é de cada vez mais continuarmos a pregar. E era isso que Paulo e Barnabé tinham em mente. Eles continuavam a pregar de maneira corajosa a palavra do Senhor. E isso nos inspira, irmãos. Mesmo nesse contexto que estamos vivendo hoje, onde sim, em determinados países, determinados lugares, nós vemos essas perseguições de maneira muito mais acentuadas. Mas ainda assim, em muitos contextos, nosso mesmo aqui do Brasil, nós ainda passamos por momentos desses de perseguição, onde muitos não querem ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos incentiva, através desse texto, a nós continuarmos pregando a palavra do Senhor de maneira corajosa. Mesmo que em alguns momentos provoque divisões. Mas saiba, uns com certeza irão crer. Outros não crerão, mas nós devemos fazer a nossa parte. E é isso que eles fazem. Mas a perseguição naquele lugar ele se acentua, e o verso 6 e 7 vai mostrar pra gente que eles saem daquele lugar. Mas eles saem daquele lugar, veja, para continuarem a pregar o Evangelho. Ao saberem disso, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, a região vizinha. E ali eles fizeram o quê? Pregaram o Evangelho. Pregaram o Evangelho. Irmãos, a palavra de Deus nos incentiva a nós sermos fiéis à palavra de Deus. A nós pregarmos o Evangelho. Não de qualquer forma. Lembram os irmãos do verso 1? Pregar o Evangelho de maneira fiel e a todo momento. Lembre-se disso. E a segunda parte do texto hoje, irmãos, nós vamos ver ali que Paulo e Barnabé, na segunda parte do texto, do verso 8 até o verso 18, Paulo e Barnabé demonstram que são apenas instrumentos de Deus na proclamação do Evangelho.
A situação que nós estamos aqui agora é diante de uma cidade muito pagã. Naquele contexto de cidades daquelas regiões, você vê que o paganismo era muito grande, principalmente ao culto aos deuses gregos. E aqui a gente tem referência a 2 deuses, né? Mas nós vamos ver até em outras passagens de Atos, em outras regiões, onde você tinha cultos a alguns deuses que faziam parte ali do panteão dos deuses gregos. E diante dessa situação, chegando ali naquela cidade pagã, na região de Licaônia, agora ali em Listra, veja o verso 8. Em Listra, encontrava-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijado de nascença que nunca havia andado, e ouvia Paulo falar. Mas a grande pergunta é o que Paulo falava. O verso 7, que nós lemos. E ali eles pregavam o evangelho. Então Paulo não estava fazendo outra coisa a não ser pregar o evangelho. É por isso que nós, irmãos, devemos estar sempre atentos da nossa missão como igreja, de nós pregarmos o evangelho. Os púlpitos das nossas igrejas, eles não são lugares para stand comedy. Não são lugares para nós ensinarmos filosofias, achando que são essas filosofias que vão mudar o nosso coração. O púlpito não é lugar de pregação coach, onde muitas vezes quer massagear o nosso ego para demonstrar que nós somos especiais. Você é especial. Você é bom. Os púlpitos da nossa igreja devem estar sempre cheios da pregação do Evangelho de Cristo. Porque é isso, irmãos, que muda o nosso coração de maneira genuína. Então, o que Paulo e Barnabé estavam fazendo ali naquela cidade, chegando naquela cidade pagã, pregando o Evangelho. E aquele homem que era aleijado de nascença, ele ouvia o que Paulo falava. E Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te e fica de pé. E ele então deu um salto e começou a andar. Veja, aquele homem, ele não tinha fé em Paulo, mas ele tinha fé naquilo que estava escutando Paulo falar, que era a mensagem do Evangelho. Então aquele homem creu no Evangelho. E por isso que Paulo, vendo aquilo, reafirmando aquilo que nós já falamos nos versos anteriores, que era necessário haver sinais e prodígios através dos apóstolos, para que nisso tivesse a atestação de que de fato eles estavam trazendo o Evangelho de Cristo. Aquele homem, ele dá um salto e fica em pé, demonstrando o quanto o poder de Deus é tão grande, irmãos. Demonstrando que só o Senhor é Deus. O Senhor a quem Paulo estava pregando. E disse em alta voz: levanta-te e fica de pé. Ele então deu um salto e começou a andar. Mas aí muitas vezes o paganismo daquelas pessoas daquela cidade os impediam de ver a verdade. A gente vai ver isso nos versos 11 e 13. Vendo que Paulo fizera, as multidões começaram a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma de homens. E aí Barnabé eles chamavam de Zeus e Paulo de Hermes, pois era ele quem dirigia a palavra. O sacerdote de Zeus então, cujo templo ficava na frente para a cidade, trouxe para as portas touros e coroas de flores, e juntamente com as multidões queriam oferecer-lhes sacrifícios. Diante daquela situação, e interessante que lendo esse texto, eu me lembrei de um desenho animado que eu assistia muito quando eu era pequeno, Em Busca de Eldorado, se eu não estiver enganado, esse nome desse filme. É um filme da DreamWorks, e aí nesse filme conta a história de 2 rapazes, que eles são da Espanha, e é quando a Espanha está se preparando para viajar, justamente para vir para a América, ali justamente naquele contexto histórico dos maias, os astecas, e aí aquela viagem em busca do Eldorado, a cidade de ouro. E aí é muito interessante porque quando esses 2 rapazes eles se escondem ali na embarcação e também entram nessa viagem, eles 2 primeiramente é que acabam encontrando essa cidade.
E aí quando eles chegam ali é muito interessante. Eram povos pagãos, né, que adoravam sol, lua, estrelas, acreditavam que isso era os deuses deles. E aí é muito interessante quando eles chegam naquela ilha, a ilha está passando por um processo de mudanças naturais, e aí você tem vulcão ali em erupção. E aí é muito interessante que numa situação, eles conversando, e um dá um espirro, um faz uma coisa, e essas catástrofes começam a acontecer ali, e o povo olha aquilo e fala assim, é eles? São os nossos dois deuses? E eu me lembrei dessa cena, justamente desse filme, e é justamente isso que acontece aqui. O povo vê aquele milagre maravilhoso, e a primeira coisa que eles pensam é, são eles? São os deuses a quem nós adoramos? É Zeus, a quem eles chamavam Barnabé? E é Hermes? Paulo? Mas eles não sabiam que Paulo e Barnabé eram simplesmente instrumentos do Senhor para que eles pudessem ouvir o Evangelho. E Paulo e Barnabé entendiam isso. Vejam o verso 14. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, eles rasgaram as suas roupas e puseram-se no meio da multidão. Aqui é uma expressão de humilhação. Eles rasgam as suas vestes, eles entram gritando no meio da multidão, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos homens da mesma natureza que a vossa. E vós anunciamos o Evangelho. Vós anunciamos o Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, ele nos deixa em pé de igualdade. Paulo e Barnabé, eles sabiam. No íntimo do seu coração, eles sabiam, nós não somos nada. Nós somos iguais a vocês. Pecadores que necessitam da graça de Deus. Pecadores que necessitam ser alcançados pela graça de Cristo. Essa graça que nos alcançou, que nos salvou, ela também está disponível para vocês. Mas vocês precisam crer no Evangelho. O que Paulo vai dizer é, se afastem dessas práticas inúteis. Nós não somos deuses, nós não somos Zeus, nós não somos Hermes, nós somos seres humanos, únicos, exclusivamente, instrumentos de Deus, para que vocês possam ser alcançados pelo Evangelho. Então Paulo diz para eles, se afastem dessas práticas inúteis. Se voltem para o Deus vivo, não essas imagens que vocês adoram. Não é a esses deuses que vocês acham que eles de fato existem, mas se voltem para o Deus vivo. Tá vendo o que aconteceu nesse homem? Ele creu. Não é em nós não somos deuses. Ele creu no Evangelho de Cristo. Vocês também precisam crer e se arrepender. E aí Paulo vai demonstrar para eles, é esse Deus vivo. É Ele que criou todas as coisas. E aqui é muito interessante que no final do verso 15, 16, 17, ele vai justamente trazer a revelação geral, né? É o que Paulo também vai falar em Romanos, dizendo que por isso que o ser humano ele é indesculpável. Porque Deus ele se fez revelar o quê? Através da sua criação, dos seus feitos, de derramar a chuva, o sol, todas as coisas. Tanto para os bons como para os ruins, para todas as pessoas. A revelação geral. Deus ele se revela através da sua criação. O salmista também no Salmo 19 ele vai transmitir isso. Paulo vai dizer, é esse Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles. Nos tempos passados ele permitiu que todas as nações andassem por meio de seus próprios caminhos. Contudo não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria. Mas ainda assim, alguns ali queriam ainda fornecer sacrifícios a Paulo e Barnabé. Mas Paulo e Barnabé sabiam que eles eram únicos e exclusivamente instrumentos de Deus para a pregação do Evangelho. Irmãos, diante desse texto, eu queria trazer duas aplicações muito firmes diante dessas duas passagens, dessas duas partes desse texto que nós vimos. O primeiro é,
nós precisamos continuar pregando o Evangelho de tal maneira, como o texto vai dizer no verso 1, que significa de maneira fiel e constante. Pregue e ensine o Evangelho àqueles que estão ao seu redor, a sua família, a sua casa, o seu trabalho. Fale de Cristo, fale do Evangelho de Cristo. E ainda assim, mesmo que haja divisão, mesmo que muitas pessoas não queiram lhe escutar, saiba que você deve continuar fazendo a sua parte. Mesmo essas circunstâncias tão difíceis, o Senhor nos exorta através da sua palavra a pregarmos o Evangelho de maneira corajosa e fiel, e em todo o tempo. Essa é a primeira aplicação. E a segunda é que nós devemos saber que nós somos únicos, exclusivamente, instrumentos de Deus na pregação do Evangelho. Nós não somos nada, irmãos. Não há nada que nós podemos fazer. Muitas vezes nós queremos fazer coisas para chamar pessoas, para que venham mais jovens para a nossa igreja. Muitas vezes nós utilizamos de instrumentos humanos para querermos manipular pessoas, para querermos muitas vezes usar o púlpito para intenções pessoais nossas. Mas nós devemos entender que nós somos únicos e exclusivamente instrumentos de Deus para a proclamação do Evangelho. Nós não somos nada. O Evangelho ele nos deixa em pé de igualdade com as outras pessoas. Nós não somos melhores do que ninguém, irmãos. Nós também estávamos na mesma condição que outras pessoas, elas ainda se encontram e que se encontravam. Nosso dever é de cada vez mais mostrar a essas pessoas o Evangelho, por luz nas trevas. Mostrar que o Senhor Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E não há nada que nós podemos fazer com as nossas capacidades que nós possamos nos achegar a Ele. Mas é o Senhor que nos salva pela sua graça e pela sua misericórdia. Irmãos, que nesse mês de missões a gente sempre possa parar e refletir diante da palavra de Deus. Como nós estamos vivendo? Como tem sido a nossa vida cristã? Será que nós temos visto o exemplo fiel desses irmãos nossos que se doaram, deram até as suas próprias vidas em favor do Evangelho? A pergunta é o que nós estamos fazendo. Eu queria que você refletisse, eu queria que nós refletíssemos, que eu refletisse sobre essa mensagem. E que Deus nos abençoe, que Deus, irmãos, uma semana abençoada. E lembre-se, é a Cristo em que nós devemos sempre confiar, pregar, ensinar e proclamar. Que Deus nos abençoe, irmãos. Um abraço a todos. Irmãos, que bom tê-los aqui nesse culto da noite. Queremos agradecer a compreensão de todos os irmãos diante dessa pandemia. Estamos fazendo de forma ainda pelo YouTube, mas estamos sempre unidos e orando pelos irmãos. Estamos agradecidos por esse culto, pela grande palavra que nos veio ao nosso coração, irmãos. Quero que os irmãos tenham uma boa semana e que Deus possa estar conosco todos os nossos dias. E vamos orar para que tenhamos uma semana abençoada. Deus amado e Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai. Muito obrigado pelas vidas, Senhor, de todos os irmãos da nossa igreja, Pai. Obrigado porque a semana foi uma semana maravilhosa, Senhor. E certamente esta semana será uma semana boa, excelente, de muita saúde, irmão, para nossos irmãos. Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra encheu o nosso coração. Abençoe a vida do pregador e toda a sua família, como também de todos os ministérios da nossa igreja. Continua conosco, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu estava com Deus no princípio, e Ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada se fez. Ele se encontrava
Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero